E acho que esse negócio de gerar valor tem muito a ver com isso também, né? Você resolver problema. Sim. Isso é o que muda. Total. Né? Ele tem um cara que fala muito isso no livro, O que os ricos sabem e não contam. Ele fala que tirando esses caras de tecnologia que criam uns bagulho louco, né, do nada, o cara que resolve o problema de alguém é o cara que é mais promissor de ganhar grana. Tanto que esses dias eu fui dar uma palestra lá no sertão do Piauí. Eu pensei, caramba, velho, o que eu vou falar aqui, mano? Aqui, mano, não tem muita coisa. Daí eu pensei, é isso que eu vou falar. Aí na palestra eu falei, galera, por que não tem ninguém que vende açaí aqui nessa cidade? Pô, velho, olha o calor da desgraça, velho, 42 graus aqui, mano, tô quase morrendo. Eu tô ansioso pra ir embora só pra tomar um açaí. Por que alguém não cria um açaí? Vocês têm que andar 100 km até lá. Cara, pensa em resolver esse problema aqui hoje. Né? Eu comecei a pensar que às vezes parece que nas cidades menores vai ter dificuldade também. Mas às vezes é mais fácil você criar uma solução numa cidade menor do que em São Paulo, que já tem tudo. Sim. Pô, vou abrir um açaí em São Paulo. Ah, beleza, tem 800 por metro quadrado aqui, né? Então... essa ideia de resolver problema, e essa eu acho que é uma reflexão boa, porque às vezes eu faço conteúdo e a pessoa fala, pô, Dona, mas você mora em São Paulo, velho. Aqui eu vou fazer Uber aqui em Piratininga, do Bom Jesus, do Oeste, né? Então acho que pensar, como é que eu resolvo situações, como é que eu resolvo o problema, como é que eu crio uma solução de algo que ainda não tem nesse lugar que eu tô, nessa cidade que eu tô. Pode ser aí que o cara vai virar o rei da cidadezinha minúscula lá. Como é o caso, a gente foi lá, tem um cara que criou a primeira churrascaria. Mano, só tem assim, tipo a 100 e cupim. Mas, mano, eu não duvido que um dia ele vai ser o dono do Bovinos sei lá, do Vento Aragão do sertão, né? Então ele viu, por que não tem nenhuma churrascaria aqui? Pô, o pobre também gosta de comer churrasco, vai cobrar um pouco mais barato e tal, mas acho que tem um pouco a ver com isso, falou de valor, né? Quão relevante é o que a gente tá fazendo, quão necessário, e aí uma outra reflexão que o Napoleão Hill faz muito também, é aquela, né? Cara, não adianta você simplesmente fazer, você tem que ser especialista no que você faz, né? Porque hoje em dia tem muito aquela frase, né? Não, você tem que fazer o que você gosta. Só que eu falo, cara, não adianta você fazer o que gosta, mas você ser ruim no que você faz. Sim, ser ruim no que você gosta. Esse né? negócio de fazer o que gosta, não sei se é uma boa opção. Você tem que fazer difícil. o que é bom. Tem que ver se tem futuro. O que você né? gosta, você faz como hobby, depois que você já tiver ganho dinheiro. Então pensar que, tipo, né, a pessoa seja muito bom no que você faz, né? Se aprimore naquilo, né? Pô, tem pedreiro que é ruim pra caramba, mas o pedreiro bom, é aquele negócio, né? Você acha que o pedreiro é pobre, até ele mandar o orçamento pra você, né? Pô, o cara tem até 2028 lotado a agenda dele. Por quê? Porque ele é bom, o cara que é bom, né? realmente. Tá cada vez mais Ele é escasso, eletricista. mão de obra. Aí você fica implorando pra ele lá na tua casa, tem um tempo. E ao mesmo exato, que tempo, nem rei. e aí ao mesmo tempo tem as outras competências, né? Porque eu acho que sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, eu também acho que não basta você ser muito bom naquilo que você faz. Algumas questões fundamentais de educação financeira você também vai precisar ter, como, por exemplo, um dilema gigante que eu sempre recebo, que é precificação. Então, um cara como esse, que tá com a agenda lotada até não sei quanto, esse cara pode cobrar 3 vezes mais. E muitas vezes não cobra. Ah, verdade. Muitas vezes não cobra. Porque tem medo, porque acha que ninguém vai pagar. E aí, o que acontece muito também é, poxa, eu tinha a sensação de que 10 anos atrás eu ganhava muito mais. Mas é porque você não soube reajustar o teu ganho, o teu valor, aquilo que você tá cobrando, ou o dissídio não é suficiente pra inflação. Porque ainda dele ser corrigido de acordo com o índice, normalmente, né, é o IPCA, a tua inflação pessoal não é IPCA. Quem come muito ovo tá sabendo disso. Sim. Só Azeite, o ovo café. é 15%. Tá Não é? triste. Exato. Então, assim, a inflação que é medida pelos órgãos oficiais não reflete o quanto o teu ganho anual deveria estar crescendo. E pra gente, de fato, crescer financeiramente, isso só acontece quando você ganha acima da tua própria inflação. Isso que você falou é muito interessante, Nath. Eu notei muita coisa aqui, gente. Né? Mas começando por essa parte da inflação, porque às vezes o pessoal fala, o índice de inflação é manipulado. Nem precisa ser manipulado pra inflação dar um valor abaixo da sua inflação pessoal. Porque a inflação, primeiro, que ela é uma média pra famílias que ganham entre 1 e 40 salários, né? Cesta de consumo totalmente diferente. E segundo, que matematicamente, a média fica entre os integrantes da média. Então, o ovo subiu 15, a carne subiu 20, só que o alface caiu 5. E na pandemia, a passagem aérea caiu pra caramba, ninguém mais voava. Então você tinha o preço de tudo que você quer consumir subindo, e o que você não quer caindo, por isso estava caindo, só que aquilo puxava o índice pra baixo. E dentro do que vocês falaram de livros e repertório, há pouco tempo eu vi uma entrevista do Peter Thiel. Peter Thiel é um bilionário, investiu em diversas empresas, já foi sócio do Elon Musk no PayPal. Ele tava falando sobre como inteligência artificial, da maneira que tá surgindo agora, né, evoluindo cada vez mais rápido, mudou o jogo. Porque ele dizia que até o advento do ChatGPT, habilidades matemáticas eram mais importantes do que habilidades humanas e de linguagem. Ele falou, agora isso mudou, cara. Esquece. Porque quem faz conta pra você é a IA. Não precisa mais. Então, hoje, linguagem é muito mais importante. Entra a questão que você citou dos precisa livros saber, e fazer também a do pergunta. repertório. Porque a maneira mais barata de adquirir conhecimento é com livro, cara. Eu tive essa experiência de escrever o meu e foi uma experiência fisicamente dolorosa. Porque era um tempão no computador lá, eu já tive viagem de disco, né? Sentado, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar dinheiro, mas tá dando muito mais trabalho que qualquer outra coisa que eu já fiz em termos de conteúdo. Então vale muito a pena, né? Não quer dizer que aquilo que dá mais trabalho tem automaticamente mais valor, porque o valor vem da relação de oferta e demanda. Um pedreiro que é muito buscado e a mão de obra dele é escassa, ele pode cobrar mais caro. Sim. Só que na produção de conteúdo, geralmente aquilo que dá mais trabalho pra quem produz, costuma ter mais valor pra audiência. E livros dão muito trabalho. Eu li o meu livro de cabo a rabo umas 10 vezes pra corrigir vírgula, palavra que eu não gostei. Então, realmente investir em livro é uma forma muito barata de adquirir o conhecimento e o repertório que vocês falaram aqui. E vídeos no YouTube, e assim, algo que pelo menos me ajudou muito, eu vejo que, eu quero fazer um canal de finanças. E aí
aí a pessoa vai e só vê canal de finanças. E este é o segredo do insucesso. Exato. Porque você vai fazer exatamente o que todo mundo já está fazendo. Vai falar, o mercado tá saturado. Não é que o mercado tá saturado. É que você quer fazer o que já fazem. Porque sempre vai existir espaço para um bom especialista. Mas para você se destacar, a própria palavra já diz. Você precisa fazer algo diferente. Se você quer fazer algo diferente, não é naquele meio, naquele segmento, que você vai buscar a diferença. Então, para você poder, de fato, fazer algo diferente, você vai ter que beber de outras fontes. Nada como pegar um formato diferente de um outro nicho e trazer De para o um seu outro formato. nicho, Ou, exatamente. enfim, você mesclar as coisas. E aí vem o repertório. O repertório não significa você ler todos os livros de finanças que já inventaram, até porque todos vão falar exatamente a mesma coisa de maneiras diferentes. Não é verdade? Tipo, o meu livro é parecido com o dele, que é parecido com o dele, que é parecido com o do Thiago, que é parecido com o Napoleon Hill, que é parecido com o das Mentes Milionárias. Pode ler tudo, assim. Sabe que uma vez me acusaram de plágio? Você acredita? Não, eu não duvido desse tipo de coisa. Porque acontecer. eu criei dentro da jornada da desfudência, eu preciso de meu curso, né? Preciso de uma maneira que as pessoas visualizem o que eu quero mostrar pra elas. Então eu criei uma história fictícia de um personagem que vivia numa aldeia e que enxergava uma montanha lá no alto, distante da aldeia, e que tinha um rio entre a aldeia e o topo da montanha, e que aí as pessoas diziam que quem ia pra montanha nunca mais voltava, que as pessoas morriam, botava um monte de medo na cabeça do personagem. E aí um belo dia ele resolve ir até a montanha e descobre que na beira do rio tinha uma espécie de um ponto de ônibus com um monte de gente que dizia pra ele que não vai pra lá porque é perigoso, esperando um barco que passava a cada 100 anos. E a analogia que eu faço com isso é a galera diz que pra que você vai ficar rico? Agora quer ficar rico porque as pessoas zoam, né? Quem tem vontade de aprender. Aconteceu comigo, acho que aconteceu com você. Elas tiram sarro de você, mas ao mesmo tempo elas jogam na Mega Sena toda semana. Então, ao mesmo tempo que elas te reduzem, porque vem teu esforço e falam, pra que você tá se esforçando tanto, isso não vai funcionar? Elas estão lá na beiradinha do rio, esperando pra que alguém as leve, as catapulte lá pro alto. Enfim, aí todo o curso é baseado nessa narrativa. E aí uma aluna me acusou de plágio, porque falou que tinha, acho que o livro Princípios, que eu nunca tinha lido, Do Ray inclusive. Dalio? Segundo essa pessoa, era a mesma história. E eu falei, olha que curioso, né? Você não perdeu nada sem ler o livro, tá? E aí o mais curioso é que o livro foi feito depois da jornada. Eu falei, eu acho que muito talvez bom. eu deveria. Acontece sempre, é raro, mas acontece sempre. Processar o Ray Dalio. Talvez eu deveria processar o Ray Dalio. Eu pensei nisso. Então, mas isso tudo só pra dizer que se você quer gerar valor, o repertório ele precisa estar em outras coisas. Quadrinhos, cultura pop, jornalismo como um todo, arte. Gente, tem tanta coisa pra gente explorar. Música, outros autores, ficção. Ouvir gente que você não concorda. Ouvir gente que você não concorda, com certeza. É muito bom, porque aí você expande sua mente, você entende o que ela tá falando. Claro, se você tiver com a mente aberta. E aí você vai conseguir, talvez, resolver um problema que, né, se ela tem um problema, você vai entender qual é o problema dela. Então, às vezes, as pessoas são tão limitadas que elas não conseguem nem fazer isso.